para nós meditarmos, sabe? Eu estava pensando nas coisas extraordinárias que Deus faz e a forma tão inusitada como Deus age muitas vezes, né? Deus pega uma situação que pra gente não tem nada a ver, pra gente é caótica, e Ele simplesmente surpreende a gente com a maneira dele trabalhar em situações caóticas. Sim ou não? Sim. Aleluia! E eu estava pensando sobre isso, sobre essa maneira de Deus agir. Como, por exemplo, hoje aconteceu algo tão legal em minha casa. Eu recebi a Marli e a Karen lá para almoçar. E era um almoço para ser normal, como qualquer outro que eu já estive na casa delas. Aliás, a Marli cozinha maravilhosamente bem, melhor feijão. O arroz, então? O arroz mais soltinho do mundo. Deus. Não estou fazendo propaganda, você não se ofereça para comer lá, que ela não gosta disso, hein? É só quem ela convida. Você fique quieto aí, irmão. Mas enfim, a gente teve um tempo muito gostoso lá. E a gente pôde falar muito sobre Jesus. E a Karen tinha manifestado que Marli estava interessada em saber sobre um assunto específico da Bíblia. Então a gente comeu e depois a gente discorreu sobre algumas coisas que a gente queria esclarecer da Bíblia. E foi um tempo muito precioso. Ali a gente orou, ali a gente se alegrou, chorou e viveu um momento bem especial em Deus. E foi bem gostoso. Acredito que esse dia não sairá mais do calendário da Marli como um dia especial. Foi um dia especial, porque a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Rapaz, o céu está em festa nessa hora, e é por isso que nós estamos nessa atmosfera tão boa, amém? Deus tem sempre o melhor para nós. Então abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 21, e eu quero compartilhar com vocês de uma situação que parecia uma situação para a morte, parecia uma situação para a humilhação, mas Deus entrou com grande salvação. Quando eu fui me arrumar hoje, depois que a Marli foi embora, eu falei, o papo tá bom, mas eu tenho que me arrumar e estudar a palavra. Ainda não tinha estudado, era quase 3 horas da tarde. Aí eu fui, e quando eu entrei no banheiro, eu ouvi a doce voz do Espírito Santo dizendo, hoje salvação entrou em sua casa. Aleluia. Da mesma forma como Jesus disse para Zaqueu, hoje salvação chegou em sua casa. E eu quero dizer para você que está aqui, hoje salvação chegou na sua casa. Amém. Amém? E salvação nós já aprendemos, é o sozo de Deus, é um pacote. Eu não sei o que você está precisando, mas salvação está chegando aí. Amém. Amém? Eu não sei se é uma provisão, se é uma cura, se é uma libertação, mas eu sei que já chegou. Aproprie-se. Amém? Aproprie-se. E glória a Deus. Gênesis capítulo 21. Não se permita, deixa eu dizer uma coisa. Não se permita perder nada do que Deus vai falar agora. A partir de tudo isso agora que aconteceu foi maravilhoso, mas a partir de agora Deus tem algo para tratar com você na palavra. Não deixe que o diabo te lance pensamentos agora. Ele não pode te roubar esse banquete que Deus preparou para você. Não fique pensando no que te disseram, não fique pensando no que fizeram, não pense em nada agora, só ouça Deus falar com você. E você vai entender por que você ficou aqui, por que você está aqui, por que você veio aqui. Amém? Amém. Não sei por que Deus está mandando falar isso. Amém. Mas por favor, olha para quem está do seu lado e diga assim, comece a entender. Comece a entender. Você está aqui agora, Você está aqui agora. nesse momento, porque Deus quer você aqui. Pronto, então pare de contender aí com Deus, entendeu? E fique quietinho para Deus gostar mais de você. Brincadeira. Não tem nada que a gente possa fazer para Deus gostar mais do que menos de nós. Deixa eu dizer uma coisa, antes de eu entrar propriamente dito na palavra. A irmã Miriam está aqui. Eu queria chamar ela aqui na frente, eu sei que ela é bem reservada, mas ela é ela que é a mãe dos menininhos que vem aqui e todo final de semana eles falam quanto tempo falta para ela ter a bebê. Vem aqui, amado, olha que barriga linda que você tá, meu Deus. 2 meses. Meu Deus, olha, irmã, que olha o rosto da acompanha da barriga. Tá lindona. As meninas deixam a gente linda na gravidez, mulher. Olha, tá maravilhosa, parabéns. Olha que barriga linda, já estamos aí, né? O quê? 2 meses? Rapaz, novembro. Olha lá. Glória a Deus, que Deus abençoe ricamente. O Senhor sustentou, tem sustentado essa gestação. Graças a Deus por isso. Então, essa aqui é a irmã Miriam. Amém? Eu quero que você esteja orando
para Deus preparar todas as coisas a respeito da gestação e tudo que ela precisa para beber. Amém? Em nome de Jesus. Sonho realizado? Conta. É um sonho realizado, porque eu achei que eu nunca mais ia ter, né? Porque minha gravidez, 3 meninos, né? Eu tenho 3 meninos. Aí agora Deus me abençoou com essa menina. E foi surpresa, não foi planejado, não. Mas nunca deixe o sonho de vocês morrerem, porque olha o meu aqui. Amém. Eita, Deus falando! Glória a Obrigada, Deus. querida. Obrigado. Que Deus abençoe a Ana Clara, em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso aí, quando a gente tem que vir, a gente vem mesmo, né? Eu também vim. Eu também. Para mal dos pecados do pastor Paulo. Achou que ele tinha o trono. Desculpa aí, meu homem. Não, mas a primogenitura é tua. Eu não troquei, não fiz troca. Ela continua sendo sua. Amém, queridos? Vamos lá, vamos na palavra. Tem muita coisa boa para falar hoje. Eu não gostaria de deixar nada de lado. Eu quero falar sobre a maneira surpreendente como Deus trabalha. O que é isso? Ah, se eu quero chinelo, tem que estava querendo bater, meu irmão? Que é isso? Pode trazer, filho. Obrigada. É os bastidores. Gênesis capítulo 21, quero ler dos versículos 9 em diante. Quem chegou lá, diga glória a Deus. Todo mundo, e diz assim a palavra do Senhor. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, que a egípcia dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais, obrigada, gente, obrigada, uma igreja dessa você não acha nunca mais, obrigada, minha irmã. Livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro do meu filho, com o meu filho, jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Oh, aleluia! Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorando lá aonde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte, e foi até lá e encheu de água a vasilha, e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Até aqui. Queridos, eu quero falar um pouco do contexto desse texto. O contexto desse texto se inicia lá em Gênesis 16. Lá em Gênesis 16, vai contar o que aconteceu. Nós bem sabemos, queridos, que Deus fez uma promessa a Abrão e a Sarai. Amém? Amém. Que eles teriam filhos. Sim ou não? Sim. Quem está comigo? Amém. Não viaja não, só viaja agora na palavra. E aí o texto em Gênesis 16, capítulo 16, versículo 1 em diante, vai dizer assim: olha, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Vamos por partes.
Deus faz uma promessa, Sarai vê que não está acontecendo, que não está rolando, que o filho que Deus prometeu não está chegando, e ela resolve fazer uma proposta. A proposta é essa que eu já só de pensar fico nervosa. Imagine você chegar e propor para o seu marido deitar com outra mulher e ainda gerar um filho. Rapaz do céu, eu não quero nem imaginar um negócio desse. O que é meu é meu. O que é seu, sim ou não? Sim. A mulher faz uma proposta dessa, deve ter sido bem difícil para Abraão. Deve ter sido dificuldade lascada. Mas ele foi, né? Na dificuldade mesmo, ele foi. E a gente sabe o que aconteceu, mas vamos ler aqui. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. E foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou. Ela entregou. Veja, Agar não foi lá, dançou e seduziu Abrão. Não. A mulher do cara, a Sarai, pegou Agar e entregou para o marido dela. Divirta-se. Oh, que noite inusitada essa. Ela entrega a egípcia para o marido e ele possui Agar. E Agar engravida. Quando se viu grávida, ela começou a olhar com desprezo para sua senhora. Gente, vamos lá. Você está numa subvida. O que era ser serva de alguém? Era trabalhar para esse alguém, na casa desse alguém. Então, Agar tinha que obedecer tudo que Sarai pedia. E normalmente, nessa cultura, as meninas iam bem cedo. Elas se criavam já vivendo essa vida de servidão. Só que veja que Sarai não chama ela de escrava, chama ela de serva. Porque tinha certa consideração por ela. Então chamava ela de serva, de alguém que estava ali servindo na casa dela. E ela, com essa consideração toda, faz essa proposta para o marido, mas quando Agar engravida, Agar começa a se portar diferente. Por quê? Porque começam a tratar ela diferente. Toda mulher, quando fica grávida, os cuidados já mudam, sim ou não? É, né, meu amigo? Pronto, todo mundo que sabe que tem uma grávida no ambiente, já dá um lugar para ela sentar. O primeiro pedaço que vai comer é da grávida. Eu falo isso porque fiquei grávida 2 vezes e sempre foi assim. Tudo que eu não podia dizer, estou com uma vontade de tal coisa. Principalmente na gravidez do Samuel, que foi a primeira, eu não podia dizer que estava com vontade de alguma coisa. Uma vez eu caí na bobagem de dizer que estava com vontade de cachorro-quente. O meu irmão Paulo fez cachorro-quente, a minha mãe fez cachorro-quente, o Valdemir comprou cachorro-quente. Eu quase me entupi de tanto cachorro-quente. Porque todo mundo dá uma atenção especial para a mulher grávida. Todo mundo passa a tratá-la de forma diferenciada. Agora pense, a mulher era serva na casa. Agora está grávida do dono da casa. Como será que começou a ser o tratamento? Afinal de contas, Sarai estava considerando aquele filho do ventre de Agar como sendo dela. Essa foi a imaginação dela. Esse foi o desejo do coração dela. Ela está gerando o meu filho. Mas na verdade não. Ela estava gerando um filho de Abrão, mas que não era de Sarai. Mas eu quero ir com você numa outra situação aqui da Bíblia, que acho que é Gênesis 12. Gênesis 12. Hoje nós vamos costurar a Bíblia aqui, para poder entender tudo que Deus quer falar. Gênesis 12, versículo 3, diz assim, é Deus falando com Abrão: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus fez uma aliança com Abrão. E nessa aliança Deus falou assim, praticamente na minha linguagem atualizada de hoje: eu estou com você e não fecho. Quem mexer com você, mexeu comigo. Na minha linguagem atualizada de hoje é isso que Deus está falando. Se te abençoar, eu abençoo. Se te amaldiçoar, eu amaldiçoo. E todas as famílias da terra vão ser benditas por você, porque eu firmei aqui uma aliança contigo. Então, queridos, é óbvio que aquela criança que Agar estava carregando era mais que abençoada. Afinal de contas, era filho de Abraão. Sim ou não? Sim. Muito bem. Mas aí a gente vê uma mudança de comportamento de Agar
o que na minha opinião é natural, se você tiver uma colocação diferenciada de hoje para amanhã, é possível que você tenha uma inclinação de mudança de conduta. Se você recebe um cargo ministerial, se você recebe uma promoção profissional, algumas coisas é possível que mudem na sua postura. E como Agar era uma menina, ela era uma menina que não estava acostumada a ser paparicada, ela estava acostumada a servir, a paparicar os outros. E de repente esse cenário muda. Quando esse cenário muda, as coisas começam a mudar dentro dela, por quê? Muito provavelmente ela pensou, agora eu sou dono do negócio todo aqui também. Agora eu estou com a moral toda aqui. Agora eu estou carregando o filho do dono. O que é carregar o filho do dono? Está ainda hoje, né? Vamos aqui falar um pouco. As mulheradas não fazem um monte de coisa aí com o jogador? E bota na boca do mundo aí, na vista do mundo todo. Por quê? Porque o cara tem dinheiro, o cara tem posição. Porque se fosse um jogador aqui do campinho da Coab, ninguém ia nem querer contar que é o filho. Ah, o pai do meu filho é aquele que joga lá no campinho da Coab. Não, deixa quieto. Agora, se o pai do filho é o artilheiro da seleção brasileira, vamos pôr a boca no mundo, gente. Que agora eu sou a dona do negócio todo. Porque o homem tem dinheiro, porque o homem tem posição, porque ele tem prestígio. Sim ou não? Sim. Então, com certeza, as coisas mudaram dentro de Agar e a conduta, a postura dela em relação a Sarai mudou. Então, ela olhava já com um certo atrevimento. E Sarai mudou a conduta também, gente. Ela também mudou a conduta com Agar, porque até então era serva. Até então estava fazendo o que ela mesma mandou. Por acaso tem no texto que Agar pediu para deitar-se com Abrão? Tem não. Entregaram isso de bandeja para ela, sim ou não? Sim. Agora, qual era a proposta de Deus para Abraão? Quem se conectar com você está conectado comigo. Quem desconectar com você está desconectado comigo. Você está entendendo que bênção maravilhosa chegou na vida de Agar? Pode ser por vias muito tortas, mas chegou. Pode ser por uma coisa que, meu Deus, é abominável, mas chegou. Deixa eu te dizer a forma de Deus trabalhar. É a forma de Deus trabalhar. E não dá para discutir. Só porque essa mulher se conectou com alguém que estava conectado com Deus, ela foi abençoada. E talvez você não entenda muitas coisas. Você fala, mas por que eu? Por que eu estou sendo abençoado desse jeito? Por que eu estou vivendo essa maravilha, sendo que eu sou tão torto, sendo que eu sou tão torta, sendo que eu sou tão errado? Por que eu? Porque você com certeza se conectou a alguém que está muito conectado com Deus. Aleluia. E essa conexão trouxe bênção para a tua vida, então para de rejeitar a bênção. Para começar a conversa aqui. Para de rejeitar a bênção do Senhor só porque ela não veio do jeito que você imaginou que ela tinha que vir. Do jeito que a religião diz que tem que ser. Porque Deus, quando quer fazer, ninguém pode parar. Já canto isso há anos, hein? Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda a mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Então a gente não precisa ficar questionando as formas como as coisas acontecem. A gente pode usufruir do que Deus está fazendo. Amém? Amém. Vocês estão aqui, gente? Amém. Pelo amor de Deus, ajuda eles, Jesus. Sabe, queridos, então por causa da conexão, a mulher estava carregando agora uma bênção gloriosa. Mas aí, contrapartidamente, olha, inventei uma palavra agora. Ela começou a enfrentar uma pressão absurda. Porque quando você começa a ser altamente abençoado, como é que o pastor Paulo fala a frase? Altamente abençoado. Como é que é? Grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente rico e completamente sarado. Quando você começa a desfrutar disso, meu filho, deixa eu te dizer, o inferno levanta. Você acha que o seu inimigo quer ver você grandemente abençoado, altamente enriquecido, favorecido, sarado, que é nada? E ele se levanta de todo jeito, e no caso aqui
da Agar foi a Sarai se levantando com uma pressão psicológica doida em cima da mulher. Porque aí ela começou a querer pôr a moça de volta no lugar, né? E ela começou a querer dizer, esse filho aí que você tem, não é seu. E aí, a gente sabe que no decorrer desse caminho, o que aconteceu? O que aconteceu com a Sarai? A mulher engravidou, gente do céu. Pelo amor de Deus. A mulher engravida, meu Pai eterno. E aí, ela tem o filho da promessa. Aí tem o cumprimento do que Deus tinha dito para a vida dela, que ela não teve paciência de esperar. E aí veio o filho da promessa. Aí quando veio o filho da promessa, pronto, cai a ficha, vê o que fez, e aí é que ela começa a perseguir mais ainda a Agar. E ela vai numa pressão psicológica doida em cima da moça, e vamos lá no versículo. Vamos no 6. Aliás, vamos no 5. Do capítulo 16. Gênesis 16, versículo 5. Nós paramos lá que Agar engravidou. E aí, quando a Sarai viu que ela estava grávida, ela disse o seguinte para Abraão, versículo 5: caia sobre você a afronta que veio sofrendo. Ai, ainda deu no marido. Foi nem ele que pediu para deitar com a mulher, não foi nem ele que pediu para engravidar a mulher, e agora a Sara doida olha e fala que caia sobre você a afronta que ela está fazendo comigo. Vamos combinar também que a gente precisa, a mulherada, melhorar bastante, né? A gente está precisando num grau ruim, num grau ruim de insanidade. Ela pede uma coisa, acontece do jeito que ela pede, e agora ela fala, a afronta que ela está fazendo para mim caia sobre você. Vai, doida. Coloquei a minha serva em teus braços, e agora que ela sabe que engravidou, ela me despreza. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Ainda bem que ela falou isso aí no final. E aí o Abrão respondeu como todo bom homem responde, né? Sua serva está nas suas mãos. Então Sarai tanto maltratou Agar que ela acabou fugindo. Alguém já sofreu, não precisa levantar a mão, tá? Só para pensar, mas alguém já sofreu pressão psicológica? Gente, pressão psicológica é um negócio que maltrata tanto, mas maltrata tanto que você tem vontade de fazer as piores bobagens da sua vida. Porque o campo que realmente o inimigo trabalha na vida da gente é esse aqui. É aqui a mente. Se a gente não firmar a nossa mente em Deus, se a gente não tiver consciência de quem somos em Deus, a gente acredita em tudo que falam para nós. E quando a gente vê, a gente está fazendo toda a sorte de bobagem na vida. Já viu criança, quando você fica dizendo, você é um burro, você é um burro. A criança pode ser inteligente, porque inteligência é desenvolvida, meu povo. Tá certo que tem uns que já vêm com grau bom. Mas qualquer pessoa pode desenvolver, meu filho. A inteligência pode melhorar, o grau que chega, é desenvolvido isso. Mas se você ficar travando com palavras, não desenvolve. E aí o que acontece? A pressão psicológica foi tão grande que Agar, fugiu. Catou o menino e fugiu. Vamos continuar o texto. Versículo 7. Quando ela fugiu, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Diga Sur. Sur. Sabe o que significa Sur? Não, né? Muro. Muro. Ela fugiu para um deserto chamado Muro. E o anjo encontra com ela lá e pergunta para ela: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? E para onde você vai? Respondeu ela: eu estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte e sujeite-se à sua senhora novamente. Pelo amor de Deus, gente. Mas o sangue de Jesus tem poder. Deixa eu falar um negócio para você. O medo proporciona para a gente coisas que só Deus mandando o anjo vai encontrar com a gente para o negócio melhorar. Ela fugiu e foi parar no muro. Acho que você não entendeu ainda não. Talvez tenham situações que você está vivenciando e está sofrendo uma pressão
justamente porque você não, a pessoa que está te pressionando, a situação que está te pressionando, está querendo dizer que você não é merecedor. Que você não é merecedor do lugar que você está colocado. Que você não é merecedor de viver as bênçãos que você está vivendo. De que você não é merecedor nem de sentar nessa cadeira. E aí você foge. Quando você foge, você dá de cara com o muro. Porque a mulher foi para o deserto de Sur. Muro. Toda vez que nós fugimos, queridos, por causa do medo, por causa da pressão, a gente vai dar de cara com o muro. Só que Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, tão poderoso, que Ele manda o anjo lá e diz para ela: volta! Sabe o que Deus está falando com você hoje? Larga de ser fujão. Larga de ser fujona. E volta. Volta! Porque você está dando de cara com o muro. Que isso? Que pressão é essa que vai fazer você fugir? Diga assim para o seu irmão, por favor: não desista. Não fuja. A liberdade que a gente procura, queridos, que era exatamente o que Agar queria, uma liberdade, porque ela não aguentava mais aquela pressão, afinal de contas ela era uma serva. A liberdade que ela procurava, ela não ia encontrar num deserto chamado Sur. Ela não ia encontrar dando de cara com o muro. A liberdade que ela procurava, ela iria encontrar fazendo aquilo que Deus projetou para ela fazer. Quanto mais você vai fugir, diz o Senhor. Quanto tempo mais você acha que tem para estar fugindo, diz o Senhor. Não está cansado, não está cansada de dar com a cara no muro? Será que não entendeu ainda que Deus te colocou exatamente aonde você está? E que Deus tem falado com você e que Ele quer te abençoar justamente pela conexão que você está tendo com alguém que está conectado com Deus? Não é por mim, não é por você, é por causa dEle. É tudo sobre Ele, é tudo relacionado aos planos dEle. Sabe por que tua casa não caiu ainda? Quando você olha para a situação da sua casa e você fala assim: meu Deus, eu te busco, eu procuro o Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, mas dá uma olhada nos meus filhos, dá uma olhada na minha esposa, dá uma olhada no meu esposo, dá uma olhada nessa situação, meu Deus. E Deus está dizendo: eu estou olhando e estou sustentando com a minha mão poderosa, porque você está conectado comigo, porque eu tenho uma promessa com você, porque eu te chamei, eu te escolhi, eu te marquei dentro do ventre, e eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Eu me conectei com você, e aquele que estiver com você está conectado comigo, aquele que não estiver com você está desconectado. Aleluia! Oh, aleluia! Pelo amor de Deus, uma palavra dessa era para te ter inteiro ouvido. Não, estou falando sério. Tem gente vivendo uma vida ruim demais, porque não se acha merecedor do que Deus está fazendo. Não é mesmo. Porque não é por merecimento, é por plano e propósito de Deus. Nós vamos enxergar isso mais adiante. Sabe, o trabalho do nosso adversário, queridos, é nos pressionar o tempo todo para nos querer fazer desistir. Seja ministerialmente, seja profissionalmente, seja sentimentalmente, o diabo quer pressionar para fazer você desistir, para fazer você desistir de você, para fazer você desistir dos seus relacionamentos, para fazer você desistir das suas promoções, para fazer você desistir dos teus sonhos. Mas resiste aí. Resiste aí, porque a chave que abre tudo isso que está te acorrentando está com você. Aleluia! Aleluia! Está com você, meu filho. Não adianta ficar procurando em outro lugar. Não adianta ficar procurando em outras pessoas. A chave que te liberta está com você. Então não adianta Agar querer fugir. O anjo chega e fala: volta. Você viu isso aí? O anjo mandou ela voltou, coitada. Mas você acha que quando ela voltou tudo estava legal? Você acha? Não. Sabe, quando Deus te coloca num lugar, e eu sou prova viva disso, você só sai quando Deus autorizar. Você só sai quando Deus quiser que você saia. Se você fugir, você dá de cara com o muro, e Deus te faz voltar. Eu sou a prova viva disso. Eu já fugi. Pastor Paulo já fugiu. Pelo amor de Deus. E a gente deu de cara com o muro e teve que voltar. Mas
Amém? Amém. Gênesis 16, continua o texto. Ah, não vou lá não. Vou lá não. A mulher volta, mas não tinha nada diferente, gente. O negócio, o chicote estava estralando da mesma forma. A coisa estava ruim, mesmo, mas ela obedece. E aí, a primeira vez, Sarai pressiona e ela foge. E agora, no texto em que nós iniciamos a leitura, Sarai dá uma ordem. Agora ela não pressiona mais. O incômodo é tão grande que ela dá uma ordem para o marido. Ela fala: tira essa mulher daqui. Despede ela daqui com o menino. Porque ele não vai herdar as coisas do meu filho. Foi isso aqui que está escrito aqui, gente. Chama, aí ela sempre chamou a moça de serva. Você viu lá no capítulo 16? Volta lá só para você constatar, faz favor. Faz favor, porque eu falo para vocês, lê Bíblia com atenção e pega os detalhes. Versículo 2 do capítulo 16. Alguém lê e quando falar serva, fala bem alto para a gente ver. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Muito bem. Agora alguém lê para mim o capítulo 21, versículo 9. E quando ela for se referir a Agar, você fala como é que ela chama Agar aí. Quem lê? 21, 9. Ora, Sara viu gritando o filho de Agar, a egípcia, que esta dera luz a Abraão. Não falou na versão. 19. 10, desculpa, continua. 10. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Que versão que está aí? ACE. Na qual? ACE. Vai na NVI para você ver. Faz toda a diferença. Falo para vocês, quando vocês forem ler Bíblia, pega mais de uma versão, para você entender o que Deus quer falar. Consegue trocar? NVI. Não, vocês não vão ficar sem ver isso como eu vi essa tarde, pelo amor de Deus. Faz toda a diferença. E disse a Abrão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro. Ah, mudou, né? de Isaque. Primeiro deita com a serva. E na hora de se livrar, livra-se da? Escrava. Ah, faz mais sentido para mim essa versão. Faz mais sentido. Porque agora ela está com raiva. Agora ela quer pôr para fora. Agora ela quer desligamento. Então livre-se daquela escrava. Quem era serva tinha um carinho mais especial, um jeito diferenciado de tratar. Agora virou escrava. Sabe, queridos, só que o que Deus falou com Abraão lá atrás, sobre quem estava conectado com ele, não mudou. Deixa eu te dizer, não é por quem você é, não é por quem Agar era, serva ou escrava. Mas agora o compromisso que Deus fez com Abraão estava relacionado ao que Agar carregava, ou a quem Agar carregava. O diabo não tem muito problema com você não. Sabe qual é o problema dele? O que você carrega. Não sou eu que o diabo quer destruir. Ele quer destruir o que eu carrego. E o que é que ela carregava? O que é que ela carregava? Vamos lá, versículo 11. Versículo 11. Quer ver? Lá do 16. Conta para mim, pastor Paulo.
Paulo. Versículo 11 do capítulo 16. O que a Agar carregava? Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Pode continuar. E ele será um homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, e com ela falava: tu és Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê, por isso se chama aquele poço de Laai-Roí, eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abraão, chamou o nome de seu filho, tivera Agar e Ismael. Só para registrar. O que ela carregava? Um homem corajoso, um homem bravo, um homem que ia ter muitos ataques, mas ia ter condição de atacar a todos. Ele ia ser o defensor de um povo. Está entendendo quem que ela carregava? Será que você entende quem você carrega? Nós carregamos um propósito, queridos. Nós já vimos na palavra de Deus que antes de nós virmos a existência, Deus já tinha escrito a nossa história. Antes de nós termos vivido um dia da nossa história, Deus já tinha escrito cada um deles. Então, quando Deus nos olha, quando o diabo nos olha, Ele está olhando para um propósito, Ele está olhando para um projeto. Ele não está olhando se você é alto, baixo, gordo, magro. Ele não está olhando para você especificamente, mas para o que você representa diante daquilo que Deus te marcou para viver. Então, o que estava acontecendo aqui? O inimigo estava olhando para Ismael como alguém muito poderoso. Então ele precisava destruir esse menino antes dele nascer, porque senão ele ia defender e salvar o povo. E Agar ouve isso, e aí Deus fala do nome do menino. Qual é o nome do menino? Tu és o Deus que me vê. Ela estava no deserto, minha gente. Ela estava em condição de humilhação. Ela estava fugida. E Deus manda o anjo para dizer: eu sou aquele que te vê. Aleluia. E você está carregando essa marca de um Deus que te vê. Aleluia. Tu és o Deus que me sondas. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a paz de quem adora Senhor. Oh, aleluia! Foi para isso que eu fui gerada. Eu não sei você, mas eu fui gerada para adorar o meu Deus. Aleluia. E o que o diabo tenta? Toda hora me calar. Todas as vezes que eu sofri pressão emocional, pressão psicológica, a primeira coisa que me sumia era a minha voz. Por que será? Por que será que Agar, ao ser menosprezada, humilhada, foi para o deserto carregando o Deus que via ela, ou a marca de um Deus que via ela? Hey! Deus é lindo ou não é? Deus é lindo ou não é? Ele é maravilhoso. O inimigo é horrível, mas Deus é lindo. E aí o que o anjo fala? Agora volta, minha filha. Volta, porque o negócio é lá. Dá para fugir não. Vamos, porque Deus está te vendo. E você está carregando aí um homem corajoso, um homem que vai mudar a vida de um povo. Oh, glória a Deus! E sabe, Agar enfrenta o medo e ela volta. E o cenário da humilhação não muda.
E a Sara recebeu aí o filho da promessa, o Isaac chegou, e agora ela exige que Abraão mande a mulher embora de novo. Agora, a primeira vez ela foge, agora ela vai ser expulsa. Gente, fugir é uma coisa, agora ser expulso, pelo amor de Jesus Cristo, é outro negócio, né? Agora ela vai ser expulsa, vai ser despedida, tá certo. Vamos no texto de novo. Oh, Deus maravilhoso. Tem umas horas que as coisas acontecem na vida da gente que a gente fala assim, Deus não está vendo. Nesse processo aí do Mateus, eu acho que 1.999 vezes ele mandou mensagem dizendo para mim, pastora, Deus não está querendo fazer. Deus não está vendo, pastor, porque eu já fiz de tudo. Eu, calma, Mateus, vamos orar, filho. Eu acho que ele tinha até uma raiva de mim, não precisa confessar, tá tudo certo. Porque ele dizia, essa mulher não vai fazer nada. Eu não, só orar mesmo. Porque o que Deus determinou para a vida dele, o que Deus determinou para a sua vida, minha gente, vai acontecer. Vai acontecer. E eu sabia que Deus tinha dito que ele ia entrar dentro da sala de aula novamente. Pronto, já foi, já está lá. Mas para chegar, olha só o que acontece com essa moça. Ela foge, Deus manda voltar. Ela volta, agora põe ela para fora. Ah, pelo amor de Deus. Aí tua vida está desse jeito aí, está essa bagunça. O casamento daquele sangue de Jesus tem poder. Mas eu amanso, a mulher manda bravar. Eu fico brava, a mulher manda amansar. Aí você não sabe o que você faz. Você vai, você fica. Ela não é meu povo. Aí no trabalho é a mesma coisa. Eu faço do jeito que o chefe diz, o chefe manda fazer de outro jeito. Eu faço de outro jeito, o chefe manda voltar a fazer daquele outro. É uma loucura. Tem umas horas na vida da gente que a gente olha e fala, tá de brincadeira? O que está acontecendo aqui? Eu saio, manda voltar, eu volto, agora vão me mandar sair? Mas foi exatamente o que aconteceu. E aí o Abraão fala, a mulher manda e Deus vê a aflição de Abraão. Deus vê como ele ficou, porque afinal de contas a mulher tinha no ventre um filho dele. E ele não quis fazer aquilo de uma forma que atrapalhasse a vida dela. Muito pelo contrário, ele fez porque a mulher dele pediu e ele tinha carinho por aquele filho, afinal de contas estava sendo gerado como sendo o da promessa. Depois que o da promessa chegou, é que ele se percebeu que tiveram ali uma ação antecipada, a de Deus, e não havia necessidade disso. Mas aí Deus fala com Abraão, no meio dessa situação, desse conflito, Deus fala com ele, versículo 12, mas Deus disse para Abraão, não se perturbe por causa do menino e da serva. Atenda a tudo o que a Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac a sua descendência há de ser considerada, mas também do filho da serva eu farei um povo. Então Deus está falando, pode fazer o que a Sara está falando, que o Agar e o Ismael eu garanto. Garanta a Sara e eu garanto Agar. Garanta Isaac e eu garanto Ismael. Rapaz, essa Agar estava com a bola toda, hein? Essa moça, sem querer, querendo, ela recebeu a maior vitória da vida dela. O quadro da vida dela estava mudando. E ela não estava percebendo. Deixa eu te dizer, o quadro da sua vida está mudando. Amém. E talvez você não esteja percebendo. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer, sou eu que estou trabalhando. Sou eu que estou agindo. Sou eu que estou mexendo. Não se sinta humilhado. Não se sinta humilhada. Não se sinta desprezado. Não se sinta desprezada. Entenda, sou eu que estou falando para pôr você para fora, porque agora eu cuido. Agora eu ajo. Agora eu promovo. Agora eu faço. Oh, aleluia. Eu fico doida com a palavra de Deus. Muito bem. E ela foi embora, Deus dando essa palavra. E Abraão, para despedir ela, ele pega alguns pães, versículo 14, e uma vasilha cheia de água, e entrega para ela. Mas gente, uma pessoa que está indo para o deserto, uma pessoa que está sendo expulsa, uma pessoa que não se preparou para ir embora, ela está sendo expulsa, ela está sendo colocada para fora. Então, o que o homem dá para ela? Uns pães e uma vasilha com água. Isso vai durar quanto tempo? Pouco. Essa mulher volta de novo para a desesperança.
ela volta de novo para um cenário de insegurança, para um cenário de necessidade. E quando ela se vê diante disso, que a água acabou a água, minha gente. Porque no deserto, se nós estamos com sede aqui, você imagina no deserto? Se tiver alguém com sede aí, pode pedir que a gente providencie água. Tá com sede, filho? A água vai chegar aí. Ah, você já deu a água? Oh, glória, a minha está aqui, viu? Graças a Deus. Eu vou tomar água, você vai ter tempo de dar glória? Glória! Pessoas do povo pentecostal. Queridos, essa mulher vai, e a Bíblia conta pra gente, capítulo 21, eu já estou indo para o final. Pode acreditar. Nem tive um A, eu já estou indo para o final. Queridos, a Bíblia conta que aí o Abraão se despediu da Agar, se despediu do menino, e ela ficou vagueando pelo deserto. Versículo 15. Quando a água acabou, a água da vasilha acabou, ela pegou o menino, deixou debaixo de um arbusto, debaixo lá de uma árvore, e ela foi se sentar perto dali, à distância de um tiro de flecha. Ó, lê Bíblia com atenção. Você está lendo junto comigo? Nós lemos lá o detalhe da serva e da escrava, sim ou não? Sim. Vamos ver outro detalhe aqui? Qual é a distância em que ela fica do filho? Que é a distância de um tiro de? A distância de um tiro de? Gente, vocês estão comendo hoje? Ela fica quanto de distância do menino? Um tiro de flecha. Porque ela não queria ver o menino morrer. Vocês falaram quantos? 5 metros? Foi? Ajuda aí, gente. Quantos vocês disseram? Vocês falaram o número. Hã? Um tiro de flecha. Sim, mas vocês disseram um número antes. Eu não sei onde é que vocês viram. 100 metros, obrigada. A 100 metros. Um tiro de flecha. Então ela não queria ver o menino morrer. Pronto. Mas aí, ela sai de perto do menino e ele começa a chorar, porque agora já não tem água nem mãe. Não tem água nem mãe, é lógico que o menino chora. E o que acontece quando ele chora? Versículo 17. Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chama Agar. E ele fala assim: ó Agar, o que está te afligindo? Por que você o que está acontecendo aí? Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino. Aleluia. Lá na onde você deixou ele. Ou seja, Agar, você não está vendo o menino, porque você não quer ver o menino, mas Deus está vendo. E Deus ouve, porque qual é a marca desse menino? O Deus que vê, o Deus que me vê, o Deus que me ouve, o Deus que está comigo. Rapaz do céu, Deus é maravilhoso. E aí o que acontece? O anjo vai falando para ela: não tenha medo não. E aí o anjo toma ela pela mão. Gente, o que tinha faltado? O que estava faltando? Por que ela deixou o menino embaixo da árvore? Porque faltou o quê? Água. O que foi? Água. Pelo amor de Deus. Aí o anjo pega ela pela mão e fala para ela assim: ô Agar, eu vou fazer dele um grande povo. E aí Deus abre os olhos dela. E o que é que ela vê, pelo amor de Deus? Um poço. Oh! Uma fonte estava diante dela, um poço estava diante dela, e Deus abre os olhos dela. Se Deus abriu, porque o anjo só pegou ela pela mão e pôs ela de pé. Não, vocês não estão entendendo não, gente. Gente do céu. A mulher pega, põe o filho lá e senta aqui para esperar morrer, porque não tinha água. E ela nem se toca de tão mal que ela estava diante de uma fonte, que ela estava diante de um lugar que tinha água. Ei, você está no lugar que você tem que estar. Aleluia. E Deus está abrindo os teus olhos hoje. Você estava procurando, né? Você estava meio tonto, meio tolo, meio tonta, não estava não? Procurando a solução, procurando a provisão, e Deus está dizendo: fica de pé. Ai, o que eu tenho com você é maior do que isso aí. Fica de pé, porque você
tem um propósito que eu coloquei em você. Glória a Deus. Abre o olho. Aleluia. Por favor, olha para quem está só, diga abre o olho. Pronto, gente, abrir o olho tem que enxergar a fonte. Abrir o olho tem que enxergar a solução, pelo amor de Deus. Sabe, Deus abre os olhos dela e mostra para ela uma fonte. Uma fonte diante dela. Acabou o problema ou não acabou? Acabou o problema ou não acabou? Acabou. O problema era a falta de? Não me responda, mas qual que é o seu problema, pelo amor de Deus? Pensou? Pronto, agora abre o olho. Agora abre o olho e veja o livramento do Senhor. Abre o olho e veja a provisão que vem do Senhor. Está muito focado no problema, está muito focado na humilhação, está muito focado no que te fizeram, está muito focado na sua dor. E Deus está dizendo: eu estou focado no propósito, eu estou focado em você, eu estou focado no que eu te chamei para viver, no que eu te chamei para fazer. Ei, o que você tem na tua vida é para tocar muita gente. Para de querer fugir. Eu recebo. Bom, agora continua o texto. Deus abriu os olhos daquela mulher e ela viu uma fonte. Aí ela foi até a fonte e encheu com água a vasilha que estava seca, esturricada, e ela deu de beber para o menino. O problema acabou. Versículo 20. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto. E o que ele se tornou? O quê? Olha, rapaz, olha toda a revelação aí. Qual era a distância que essa mãe estava do filho para ver a morte se estabelecendo? Um tiro de flecha. De um tiro de flecha. Aquilo que parecia morte se transformou em vida. O menino virou flecheiro. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Oh meu Deus, olha a revelação de Deus aí. Aquilo que era para matar, Deus transforma o menino em especialista. O que era para matar, minha gente, Deus vai lá e fala: peraí, vai ser a sua especialidade. Agora você vai ser especialista nessa área. Era a distância de uma flecha. Agora você vai ser especialista, que você vai ser flecheiro. E você vai saber o que a distância de uma flecha pode fazer na vida de alguém. Não é morte, é vida. Aleluia. Deus está te habilitando. Deus está te habilitando. Deus está te preparando. Deus está te preparando. Deus está te treinando para aquilo exatamente que Ele te chamou para fazer. Aí você fala: mas por que eu tenho tanta decepção nessa área? Porque você precisa se aprimorar nela. Ah, mas por que eu tenho tanto choro nessa área? Porque tem que se aprimorar nela, para se tornar especialista e livrar muita gente da mão do diabo que está sofrendo justamente com isso. Simples assim. Agora, enquanto você quiser fugir, você vai dar com a cara no muro. Pronto. Ei, gente, Deus é lindo demais. Não dá para desistir. Dá? Não dá. Aquilo que o diabo acha que vai te matar, aquilo que o diabo acha que vai acabar com a sua vida, é aquilo que Deus vai usar para exaltar você. Por causa de um filho, Agar passou por tanta situação de humilhação, por tanta situação de desespero, e justamente isso foi o que colocou ela em posição de exaltação.
diante de Deus. Diante de Deus. Talvez os homens não reconheçam o que Deus tem na sua vida. Mas não é homem não que tem que reconhecer. É Deus. E se Deus está falando com você, você precisa simplesmente entender que Deus está fazendo. Tem uma canção que diz assim: Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Sabe, a hora que a gente acha que está no fim, Deus fala: não acabou. Espalharam por aí que já terminou e que era o fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar para quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só para impressionar. Eu tô montando o contexto porque quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente para operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritem que é para desistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, e lhe garanto e afirmo para você: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. Viu? Não tem morte não, gente. Deus está me mostrando ninguém morrendo. Nem para você, né, pastor Paulo? Tá? Jamais. Tá não. O que acabou aqui o negócio? Cadê? Morreu. O que Deus está mostrando? Que ainda tem vida aí. Amém, queridos? Amém. Pronto, era bem isso que Deus queria falar. Alguém recebeu essa palavra? Amém. Alguém recebeu? Foi para alguém aqui? Oh, glória a Deus. Amém, queridos? Então é isso. Aquilo que parecia ser para a tua humilhação, aquilo que parecia ser para terminar a sua vida, para acabar com a sua chamada ministerial, é justamente o que Deus vai usar para te exaltar, para glorificar o nome dele e para tocar outras vidas, em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você. Feche os teus olhos, por favor. Pai bendito, em nome de Jesus te damos graças pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo poder da tua palavra operando em cada um de nós. Senhor, eu não sei o que exatamente todo mundo está passando, mas eu sei que assim como o Senhor encontrou Agar no momento de desespero, no momento de tristeza, no momento em que ela estava se sentindo desamparada, menosprezada, em total insegurança, o Senhor agiu. E o Senhor mostrou a sua grandeza, mostrou o seu poder, interviu e colocou ela exatamente onde ela deveria estar, diante de uma fonte, diante daquilo que era a solução para aquele momento. E Pai, quando ela fugiu, ela estava escrava, mas quando ela foi colocada para fora, ela foi colocada em liberdade, para poder então viver uma nova história, para poder então viver um novo tempo, construir uma família e viver aquilo que o Senhor tinha para ela. Às vezes, Pai, nós somos colocados para fora de situações, de ambientes, da vida das pessoas, e nós ficamos indignados, e nós questionamos, e nós ficamos humilhados, mas isso faz parte do processo para sermos livres, para vivermos livremente e vivermos o teu plano, e vivermos o teu propósito, vivermos aquilo que o Senhor escreveu. Pai, fala com os teus filhos ainda mais por meio desta palavra. Trata os corações por meio desta palavra no decorrer desta semana. Que o Senhor continue revelando um
poder desta palavra na vida dos teus filhos, em cada área que eles estão precisando, que eles possam ver fontes do Senhor diante dos olhos deles, e não mais o problema, não mais a necessidade, mas a solução que vem do Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém.